Olam Vaed. Vamos abrir a Torá no livro Shabbat Shalom, Leikulam, Shabbat Shalom a todos. Vamos abrir a Torá no livro de Bamidbar, capítulo 15. Bamidbar, capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 37. Página 234. Bamidbar, capítulo 15, verso 37. Bamidbar, capítulo 15, 37. Assim, a palavra fale ao povo de Israel. Fale ao povo de Israel. Em toda, instrua-os, ensine-os a fazer em todas as gerações. Então, não é algo para apenas, não é para apenas aquela geração, mas é para todas as gerações. Todas, sem exceção. Continua dizendo: Tzitziot, que é o plural de tzitzit. Tzitziot, nos cantos de sua roupa. Tzitziot, nos cantos de sua roupa. São 4 cantos. As roupas tinham 4 cantos. E a colocarem com tzitzit de cada canto, e colocarem em cada tzitzit, ou seja, em cada canto, os 4 cantos, um fio azul, terrelet, um fio azul. Verso 39. A tzitzit, tzitzit. Aqui está com Z, mas não é com Z. Seria assim, ó. Tzitzit. Tzitzit. Assim. TS. Tzitzit. Você está vendo a palavra em hebraico aí. A tzitzit servirá para vocês olharem para ela e se lembrarem de todos os mandamentos de Adonai, de todas as mitzvot, de todos os mandamentos de Adonai, e obedecerem, praticarem a eles, praticá-los. Mas tem mais objetivos da tzitzit. Para que não sejam desviados pelo próprio coração. Para que não sejam desviados pelos desejos da Yetzer Hará. Para que não sejam desviados pelas más inclinações do coração. O que chamamos de Yetzer Hará, inclinação para o mal. E pelos olhos que vemos, que observamos, sendo levados a si
prostituir. Lembrando que se prostituir, quando o Eterno está falando, ele não está falando em relação à prostituição sexual. Também inclui isso, mas o que ele está querendo dizer é que o tzitzit irá servir como um sinal para que nós não sejamos levados a nos prostituir com outros ensinos, outras instruções, ensinos pagãos, que não se encaixam nas escrituras sagradas. Que ela os ajude a se lembrarem de todas as minhas mitzvot. Então, todos os mandamentos têm que estar na tzitzit. Tem que estar na tzitzit todos os mandamentos, porque se ela serve para se lembrar de todos os mandamentos, tem que haver uma forma para que todos os mandamentos estejam relacionados, representados nela. É o que nós vamos estudar. A obedecerem a elas e dessa forma serem santos, serem separados para seu Elohim. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os tirou da terra do Egito com o objetivo de ser seu Elohim. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Bom, terminou aqui o texto, terminou a paraxá. Agora nós vamos fazer o nosso estudo, depois de tudo que nós vimos. Vocês estão vendo aí a palavra tzitzit. É dessa maneira que aparece na Torá. Essa palavra aparece na Torá dessa forma. Tzitzit. Veja que só tem um Yud. No Talmud não aparece assim. No Talmud aparece com sempre depois do Tzad. Então, Tzad, Yud e o Tav. Só que na Torá não aparece dois Yuds. Tá? Eu vou mostrar depois como aparece no Talmud, né? Alguns que escreveram o Talmud colocaram dois Yuds e dessa maneira, quando fizeram a gematria, eles acabaram tendo um resultado diferente do que a Torá ensina. Mas nós vamos explicar tudo isso já, tá? Eu coloquei do lado da palavra tzitzit, eu coloquei uma palavra muito importante, que é a palavra Chaim. 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 Chaim quer dizer vida. Aqui. Chaim. Aqui, tzitzit. Por que eu coloquei essas duas palavras, uma do lado da outra? Por quê? As duas palavras, elas possuem... Deixa eu acabar apagando aqui o... Pronto. As duas palavras possuem a mesma raiz. A palavra tzitzit, você está vendo a soma aí, 90 mais 10 mais 90 mais 400, é igual a 590. 5 mais 9 mais 0 é igual a 14. 14 é 1 mais 4, 5. Veja que tanto a palavra tzitzit como a palavra Chaim tem a mesma raiz. Chaim, 8, 10, 10, 40, 68, que dá 14, igual a tzitzit, e somando, chegamos à raiz 5. Ou seja, tanto tzitzit como Chaim, vida, possui a mesma raiz, que é a mesma raiz também da palavra bará, criar.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Criar, que só o Eterno faz, ser humano nenhum cria. Nós transformamos o que já existe. Mas nenhum ser humano é capaz de criar nenhuma matéria-prima. Nenhum ser humano é capaz de criar nada. Tudo que nós fazemos simplesmente é pegar algo que já existe e manipulá-lo, transformá-lo, né? Misturá-lo e assim criar, formar alguma coisa. Mas criar de fato, quem faz é o Criador. E ele também é que dá a vida. E foi ele também que instruiu o tzitzit. Como pode algo tão simples como o tzitzit, vocês estão vendo no canto superior direito aí, isso é um talit katan, um talit pequeno, um talit katan que não se veste por cima da roupa, mas é a primeira peça que colocamos no corpo e depois colocamos as demais vestimentas. Então ela fica por baixo. Mas o que fica em evidência são os tzitzit. Tzitzit não é a roupa toda. Tzitzit são essas franjas que vocês estão vendo, esses fios que vocês estão vendo nos 4 cantos da roupa. O que significa a palavra tzitzit? Bom, a palavra tzitzit aparece pouquíssimo nas Escrituras. Na Torá, ela só vai aparecer no livro de Bamidbar e no livro de Devarim. Mas aparece uma palavra muito semelhante na Torá, uma palavra super semelhante, chamada tzitz. Tzitz. Quem se lembra dessa palavra tzitz? Essa palavra tzitz, vocês estudaram na Parashá Terumá. Tzitz é a lâmina que era colocada na testa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O que é que tinha nessa lâmina, nesse tzitz? A inscrição Kodesh Ladonai, santidade para Adonai. Veja, é a mesma raiz. A diferença é que tem na palavra tzitzit, tem um tav a mais, tem um tav. A palavra tzitz é quase a mesma coisa, só que não tem o tav, termina no tzad. Então, tzitz quer dizer uma lâmina colocada na testa, entre os olhos. E a palavra tzitzit tem 2 significados para ela. Primeiro, tem a ver com cabelo. Daí que vem a tradução franjas, né? Porque parece cabelos, realmente. E além de cabelos, tem a ver com a testa, ou seja, entre os olhos, o tzitz. Então, são franjas, fazendo uma conexão com os 2 significados, são franjas para serem vistas. São franjas, são cabelos para serem vistas. Ana Paula está perguntando se parou. Pelo menos aqui está tudo ok, né? Não sei se... Aqui está ok. Não parou, não. Deve ser a internet dela mesmo. Por favor, quem puder responder para ela. Então, são franjas, cabelos, franjas, para serem vistas. E não só para serem vistas, para serem tocadas. É outro significado. Para serem tocadas. Tocadas no sentido de lembradas e obedecidas. Então, vamos ver como algo tão simples como isso, tão simples, pode fazer o ser humano se lembrar dos mandamentos de Adonai. Algo tão simples, mas que tem um imenso significado. Você já viu aí que tzitzit tem a ver com vida. Por que tem a ver com vida? Porque obedecer aos mandamentos de Adonai nos trazem vida.
e vida em abundância. A obediência cuidadosa aos mandamentos de Adonai nos trazem vida. Está escrito na Torá. Terão vida por meio deles, por meio da obediência aos mandamentos. Tzitzit, vê os fios. Como eu falei, vê os fios, os cabelos, as franjas. Tzitzit, vê os fios, tocá-los, ou seja, praticá-los. Tocamos com a mão. Significa ver, lembrar e praticar. É justamente o que Adonai ensina aqui na Torá. É justamente o que Adonai ensina na Torá. Para eles verem, se lembrarem e praticarem. Mesma raiz de tzitz, placa gravada com santidade a Adonai. Então, ver, lembrar, praticar, sabendo que, fazendo isso, além de ter vida, Chaim, como diz o texto, serão santos, se lembrarão da tzitz, da placa que tem o nome Kodesh Ladonai, santidade a Adonai, para serem santos, para terem santidade. E para isso eles têm que se lembrar dos mandamentos e praticar os mandamentos. Então, o tzitzit, ele não traz santidade à pessoa. O tzitzit, ele não restaura a vida de ninguém. O tzitzit não torna ninguém santo. O tzitzit serve para nos lembrarmos, nos alertarmos. O tzitzit serve para nós nos lembrarmos dos mandamentos do Eterno. E vamos ver como. Vamos ver como. Já, já. Uma vestimenta que simboliza a santidade. É o símbolo da santidade. Assim como Adonai, após o pecado de nossos pais no Éden, fez para eles uma vestimenta. O Eterno fez. Ele foi o primeiro que fez uma roupa em todo o universo. A primeira roupa foi feita pelo Eterno. Foi uma das poucas coisas que Adonai fez após a criação. Uma das poucas coisas que o Eterno fez após a criação. Roupa. Vestir os nossos pais. Agora eu vou trazer um trecho do Talmud. O Talmud Menachot 43. O exército de cada soberano traja-se com seu uniforme distinto. É o símbolo da lealdade que o soldado deve a seu rei. O povo de Israel também possui suas insígnias especiais que o identificam como servo de Elohim. Uma delas são os tzitzit. A mulher está isenta, continuando o Talmud, a mulher está isenta deste preceito. Por quê? Pois a Torá reconhece sua conexão muito mais direta com Elohim através de sua natureza e sensibilidade. Natas, já nata da mulher, né? E a considera bastante ciente dos seus deveres, não necessitando do lembrete constante dos tzitzit para recordar-se dos mandamentos da Torá. Então, por esse motivo, segundo os sábios do Talmud, por esse motivo é que as mulheres elas não precisam utilizar. Por quê? Porque elas não se esquecem,
elas têm uma conexão mais direta com o Eterno, elas possuem a natureza e sensibilidade dada pelo Eterno, né, mais apurada, e dessa maneira ela tem um contato mais abrangente com o Eterno, dessa forma não precisa, não necessita da tzitzit. A tzitzit simboliza a santidade do ser humano. Todo aquele que veste é considerado a santidade dele, a sua autoridade. A sua autoridade sempre foi considerado a autoridade do ser humano. A autoridade do homem, a autoridade do ser humano. Vocês estão vendo aí a foto de um tzitzit. Vamos destacar nessa foto. Vamos destacar alguns detalhes. Os quatro cantos. Os quatro cantos são quatro cantos, simbolizam as quatro consoantes do nome de Adonai. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. As quatro consoantes daquele que se tornou salvação. O Criador que se tornou criatura para nos salvar. Yud, Shin, Vav, Ain, Yeshua. Quatro consoantes. São as quatro consoantes da Torá. Tav, Vav, Resh, Re. Isso simboliza os quatro cantos. Também simbolizam, estou tirando dos sábios, que os sábios já escreveram. Também simbolizam os quatro cantos da terra. Aonde o ser humano, não importa onde ele esteja, se no norte, no sul, no leste e no oeste, ele tem que se lembrar dos mandamentos de Adonai, não importa onde estejam. Não importa onde vivam. Se está no sul, se está no norte, se está no leste, se está no oeste, não importa. Também simbolizam as quatro estações. Verão, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Não importa em que estação esteja, temos que nos lembrar dos mandamentos do Todo-Poderoso, ser santos, não importa em que tempo estejamos. 8 fios. Cada canto possui 8 fios. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 fios. 8 fios. Novamente, os 8 fios de cada um dos 4 cantos é a raiz das palavras Adonai, Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Torá! E também a palavra Yeshua, assim como a palavra Davar, que é palavra, assim também como Immanuel. Assim também como a palavra Irat, que quer dizer temor, temor. Irat Adonai, temor a Adonai. Então, esses 8 fios simbolizam o eterno. Lembrem-se do eterno. Lembrem-se da Torá. Lembrem-se do Mashiach e Yeshua. Os sábios do Talmud também dizem o seguinte, que esses 8 fios também simbolizam
8 partes do corpo que devem ser subjugadas e santificadas. Nos lembrar dessas 8 partes do corpo. Ouvidos, primeira parte. Segunda parte, os olhos. Terceira parte, a boca. Quarta parte, o nariz. Quinta parte, as mãos. Sexta parte, os pés. Sétima parte, as genitais. Oitava parte, o coração, que devem ser subjugados e santificados. Devemos sempre subjugar a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que tenta, de todas as formas, de todas as maneiras, interagir com essas partes do corpo para que venhamos praticar o mal, para que venhamos praticar aquilo que é contrário à Torá. Então, os sábios também dizem que essas 8 partes simbolizam justamente as 8 partes do corpo que se devem ser subjugadas. Então, eu estou trazendo para vocês amplamente tudo que se sabe sobre o tzitzit, tudo, tá? Estou reunindo todas as informações. É óbvio que os 8 fios, fica claro mais do que tudo, que os 8 fios está relacionado à raiz da palavra Adonai, Torá e Yeshua. Isso é óbvio, né? E, claro, os sábios, cada um, eles citam mais detalhes para enriquecer os detalhes sobre o tzitzit. Então, estou trazendo para vocês todos. Os 5 nós. Isso só tem um significado. São os 5 rolos da Torá que devemos nos amarrar, nos ligar a ela, nos ligar aos 5 rolos da Torá, aos 5 livros da Torá. E que nós são esses? Eu vou voltar um pouco aqui para você ver melhor. Olha só. 5 nós aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é Bereshit. Esse aqui é Shemot. Esse aqui é Vaikra. Esse aqui é Bamidbar. E esse aqui é Devarim. Que coisa linda. Os 5 nós que devemos estar amarrados, que devemos estar ligados, que devemos estar cada vez mais. Esses 5 nós têm que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte de nós. Não pode sair dentro do nosso coração. Temos que nos amarrar a isso. Não no sentido de sermos prisioneiros, e sim fazer parte do nosso ser. Como se eles fossem enxertados no nosso corpo e fizessem parte da nossa vida. E, na verdade, todo aquele que faz techuvá, tem esses 5 nós dentro de si, tem esses 5 rolos dentro de si, porque toda semana nós estudamos uma porção e acabamos, ano após ano, estudando toda a Torá sem deixar passar nada. São os 5 nós, são os 5 livros, são os 5 rolos da Torá. Assim como nos escritos nazarenos, nós encontramos a menção dos 5 pães que foram repartidos, que alimentou uma multidão de pelo menos 5.000 homens. Se colocar crianças e mulheres, passa lá dos 20.000. Eles foram alimentados com 5 pães que não se multiplicou. Simplesmente eles deram para alimentar todo mundo e sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão
E esses 12 cestos simbolizam as 12 tribos de Israel. Tudo simbólico, tudo maravilhoso, tudo nos traz uma explicação. Esses 5 são os 5 rolos que o Mashiach repartiu com todos. Ele não fez os 5 rolos se multiplicarem em milhares de livros, não. Mas ele ensinava com tanta autoridade, ele ensinava com tanta propriedade, porque ele é a Torá viva, ambulante, ele ensinava com tanta vida, que esses ensinamentos se multiplicam, assim como mães, assim que ele deu para alimentar todo mundo, os 5 livros da Torá, parece que ela se multiplica, porque entre ano e sai, continuamos a estudar a Torá e nunca nos cansamos de estudar a Torá. Isso parece que se multiplica, ela continua sendo 5 livros, ela continua tendo as mesmas 74 para show, mas o ensino da Torá ele é tão maravilhoso, Adonai é tão maravilhoso, e como diz a própria Escritura, a fonte esgotável de bênçãos. Então, esses são os nossos. Tá? 4 cantos, 4 consoantes, já vimos, os 8 fios, e também os 5 nós, tá? Muito bem. Vamos avançar. Vocês estão vendo aí, detalhadamente o Tzitzit. Vamos ver mais detalhes sobre o Tzitzit. Você está vendo aí o título que eu coloquei, Adonai Echad. Adonai Echad. Adonai Echad, ou seja, Adonai é um. Outro significado importante do Tzitzit. Adonai Echad, Adonai é um. Se você somar, olha, 10 do Yud, 5 do Re, 6 do Vav, 5 do Re, 1 do Yud, 8 do Ret, 4 do Dalet. Nós temos 39. Valor numérico, não raiz, valor numérico 39. Agora, olha que coisa incrível. Quando você pega o Tzitzit, o Tzitzit, você pega o Tzitzit, você já viu os nós, 5 nós. Mas entre cada nó tem umas voltas. Os fios são enrolados em voltas, tá? E se você olhar bem para o Tzitzit, deixa eu voltar aqui. Para você ver melhor. Essa imagem está melhor. Veja que entre cada nó tem voltas. Olha só. Entre cada nó tem voltas. Que vai aumentando. A primeira é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta. Então, o que significa isso? A própria imagem aí já está mostrando. A primeira, entre o primeiro nó e o segundo nó, tem 7 voltas. A segunda possui 8 voltas. A terceira, 11 voltas. E a quarta, 13 voltas. Se você somar, vai dar exatamente 39 voltas, que simboliza o número 39. Então, o que significa essas voltas, essas 39 voltas que contém o Tzitzit? A frase Adonai Echad, a frase do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é um. Então,
além de todos os significados dos 4 cantos, dos 8 fios, dos 5 nós, também temos, quando olhamos para o tzitzit e vemos essas voltas, nós nos lembramos da frase Adonai Echad. Isso para o povo de Israel, para o nosso povo, isso é muito fácil, porque nós que estudamos a Torá, nós que estudamos o hebraico, os números ficam muito vivos na nossa mente. Quando nós vemos o número, nós associamos a uma frase ou uma palavra, o valor numérico. Como, por exemplo, quando Yeshua fez eles pescarem 153 grandes peixes. E 153 é o valor numérico da frase Anohi Adonai Elohei. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Dá 153. Assim como a frase Adonai Echad dá 39. Então isso já está na mente deles. Quando olhamos e contamos e observamos as 39 voltas, nos lembramos que Adonai é um. Isso é justamente um combate à idolatria. Adonai é um só. Adonai Echad. Agora veja o que eu falei antes. Deixa eu apagar aqui as anotações. Ok? Observe agora essa imagem que eu coloquei. Essa imagem que eu coloquei, do lado direito, vocês estão vendo aqui o que aparece na Mishnah, ou seja, no Talmud. Tzitzit que aparece no Talmud, veja que ela tem 2 iuds, e assim forma o valor numérico de 600. E aí o que foi que os rabinos pensaram? 600, aí tem os 8. Se olharmos para os 4 cantos da nossa roupa, nós vamos nos lembrar da palavra tzitzit, que dá 600, mais os 8 fios, as 8 franjas, mais os 5 nós temos 613. 613. 613 mandamentos. Então, nos lembramos dos 613. Porém, na Torá, não está dessa maneira, tá? Na Torá está assim, ó. Tzitzit, que dá 590. Isso foi fazer uma ligação com a palavra vida. Haim. Mas aqui é uma outra explicação do Talmud. Se você abrir o Talmud, a palavra de tzitzit vai estar assim, com 2 iuds. Estou explicando das duas maneiras, para caso você pesquise na internet ou em algum livro, ou no próprio Talmud, se você abrir, por exemplo, na editora Sefer, a Torá da editora Sefer, você pode abrir na página 434. Você vai ver que a palavra tzitzit, ele retira do Talmud, essa parte, você vai ver que a palavra tzitzit está com 2 iuds. Mas se você abrir a Torá, não está com 2 iuds, está com iud só. Tá? Na Torá, o valor numérico é 590. No Talmud, 600. E por isso, os sábios fazem essa explicação também. Que o número 600 mais 8, que são 8 fios, e mais 5, que são 5 nós, dá 613, nos lembrando dos 613 mandamentos. Então, estou dando para vocês os 2 detalhes, tá? Nós vamos agora para, na minha opinião, o principal. Já vimos maravilhosos ensinamentos sobre o tzitzit, mas para mim esse é o mais fundamental de todos, porque esse está totalmente ligado
Aquele que desceu do céu. Porque o que significa a palavra terrelet, a palavra azul? O que simboliza no Mishkan o azul? O azul simboliza o quê? Aquele que desceu do céu. Aquele que, Baruch Hashem, aquele que desceu do céu. Ninguém jamais subiu ao céu. Está escrito. Ninguém jamais subiu ao céu. Isso quer dizer que, fora o Mashiach, que é o próprio Adonai, nenhum ser humano jamais subiu ao céu. Está escrito. Ninguém. Nem Eliarro, né? Nem Moshe Rabbeinu, nem Hanoque, ninguém. Aonde está Adonai? Ninguém. Só o Eterno. Agora, um desceu, que é o próprio Adonai, se tornou carne. E veja que você leu aqui que o Eterno diz que em cada canto deveria existir um fio azul. Ele não explica o porquê. Você está vendo aí, eu marquei o fio azul. Tá? O chamado Shamash, o servo. Ele fica no centro. Tá? O fio azul, o Shamash. E para que serve o fio azul? Adonai já explicou na Parashá Terumá. O azul simboliza aquele que desceu do céu. Então, todas as vezes que olharmos para o tzitzit, nós vamos ver que tem um fio que se destaca, o azul. E aí nós nos lembramos, significa aquele que desceu do céu. O que é que aconteceu, então, com esse fio azul? Que nos dias de hoje não se encontram nos tzitzit. Você vai comprar um tzitzit em Israel, você não vai achar um fio azul. Você pode achar lá dos judeus chamados caraítas, mas é muito difícil. Esses tzitzit você tem que adquirir realmente com pessoas como os escribas, os soferim, as mezuzot, por exemplo, em Israel, tem que ser escritas, o corozinho dentro, que contém o trecho da Torá, de Devarim, capítulo Shema, são escritos à mão, por soferim, por escribas. A maioria dos lares só aceitam uma mezuzá se for assim. Assim como também os tzitzit, que devem ser feitos por pessoas. Isso não pode ser feito em máquina, tem que ser feito na mão. A máquina não substitui o ser humano. Como também muitos judeus só aceitam ler a Torá se for uma Torá, como eles chamam, Torá kasher. Torá kasher, ou seja, a Torá escrita à mão. Muitos são tão religiosos que só lê se for a Torá escrita à mão. Se for Torá escrita por computador, impressa, não aceitam. Não aceitam. Então, assim também o tzitzit. Por quê? Porque eles fazem exatamente com esses detalhes que eu dei para vocês. Com os 8 fios, com os 5 nós, com as voltas, 7, 8, 11, 13... formando a expressão Adonai Had. Então, mas não tem o fio azul. E esse fio azul, essa segunda parte, o fio azul, aquele que desceu do céu, usou o tzitzit, viveu sem pecado, sem transgredir a Torá, e nos dá o exemplo que nós podemos também viver em santidade. O que é que aconteceu, então, com o fio azul? Está também registrado no Talmud. As franjas, à amostra, despertam no homem uma consciência direta da presença divina. Esta era
a função especial que tinha o fio azul, em hebraico, tehelet, cuja coloração, esse azul, cuja coloração era obtida através da extração do pigmento do rilazon, um peixe, e especialmente processado. Ele era especialmente processado. Atualmente, esse peixe está extinto. Por que o azul foi escolhido entre as cores? Olha só. Porque o azul se assemelha à cor do mar e o mar parece com a cor do céu. E o céu se assemelha à cor do trono da glória de Elohim. Isso está no Talmud. No mesmo Talmud, Menahot. Então, esse azul, que é exatamente a cor do mar, esse azul só era extraído desse peixe, rilazon, que é um azul exatamente igual à cor do mar, que se parece com a cor do céu, que se assemelha à cor do trono de Elohim, dando assim a ideia daquele que deixou o seu trono e veio até a terra. Esse pigmento foi o mesmo utilizado no Mishkan para pigmentar as peles que foram colocadas no Mishkan com a cor tehelet, com a cor azul. Então, esse peixe foi extinto. Não existe mais esse peixe. Ou foi extinto, ou ele está escondido. Veja um outro Talmud. A vista dos tzitzit induz uma visão mental, uma consciência da Shekhinah, da presença divina, da presença do Eterno, a glória do Eterno, em qualquer uma das direções, leste, oeste, sul e norte, que nos voltemos, aludidas pelas especificação da peça de 4 cantos, os tzitzit nos tornam conscientes da presença de Elohim. Hoje, não temos mais o fio azul, por quê? Porque o rilazon, um anfíbio com chifre, um diz que é peixe, o outro aqui já falou que é um anfíbio, do qual o pigmento azul era extraído, está atualmente, olha só, olha os detalhes do Talmud, está atualmente oculto e desconhecido. Palavras retiradas do Talmud, Menahot. Está atualmente oculto e desconhecido. Ninguém sabe o que é esse peixe. Ninguém sabe mais o que é esse peixe. As pessoas que manuseavam ele já não existem mais, já morreram. Não, parece que não se passou de pai para filho. Isso. Parece que foi algo que ficou em segredo. Que ninguém sabe que peixe é esse. Uns falam que é peixe, o outro, a outra parte aqui já falou que é um anfíbio. Tá? Um falou que é peixe, o outro falou que é anfíbio. Ninguém sabe que peixe é esse, aonde está, se existe ou se não existe, se está extinto, se não está extinto. Então, como não se sabe? Como não se sabe onde realmente está esse peixe, como extrair? Então, eles decidiram que não iriam colocar o fio azul para que não fosse um azul diferente daquele que era utilizado, que realmente demonstra a cor do mar, que realmente demonstra a cor do céu, que realmente demonstra a cor do trono de Elohim. Então, para não fazer diferente, com zelo, eles não colocam mais o fio azul.
Então, deixa eu ver algumas falas aqui. Deve ser o meu, ok, para que viva. Falando dos mandamentos. Baruch Hashem, que profundidade de conhecimento. Baruch Hashem. Em alguns momentos as letras ficam tremidas e não dá para ler, mas o áudio está ótimo. Lucas já respondeu, tem que colocar em HD. Né? Quando você assiste, você tem as opções, porque também depende da velocidade da sua internet. Se sua internet estiver rápida, você coloca em HD. Mas se você não tiver numa internet muito boa, você pode assistir numa forma mais, um vídeo mais sem qualidade, porque você pega o áudio e depois, quando você tiver com uma qualidade melhor, você assiste o vídeo em HD. Obrigado, Lucas. Shabbat Shalom, sucesso. Shabbat Shalom, Lucas. Vamos continuando. Logo o fio azul não está oculto. Logo o fio azul que simboliza aquele que desceu do céu. Isso é algo muito significativo. Pela manhã nós falamos sobre Yohanan, capítulo 5. Vocês lembram? Yohanan, capítulo 5. Quando mostrou aquele que 38 anos estava inválido e Yeshua o curou. E depois perguntaram para ele quem o havia curado e ele disse, olha, foi um homem, mas eu não sei quem foi. Sinceramente, eu não sei quem foi. Ele esteve comigo, falou comigo, me curou, eu o vi, mas eu não consigo saber quem é. Está oculto. E depois, quando Yeshua novamente se apresenta a ele pela segunda vez, aí sim ele se lembra, aí sim ele percebe. Aí sim ele percebe de quem se tratava, quem o havia curado. Bendito seja Adonai. É justamente o que acontece com a maioria do povo judeu. Yeshua veio, ensinou a Torá, realizou muitos milagres que não são mais importantes que os ensinos da Torá, sempre ficam em segundo plano para ele. O mais importante para ele é o ensino. Ele, quando estava terminando a sua missão aqui na terra, ele disse para os talmidim ensinarem tudo aquilo que ele havia ensinado. Ensinem a todas as nações o que eu ensinei a vocês. Ele não disse, saiam por aí, né, dizendo sobre os milagres que eu fiz, que não. Ensinem, o mais importante é o ensino, o que fica gravado na vida é o ensino, não é a cura, não é nada disso. Isso é algo de segundo plano, terceiro plano para o eterno. O mais importante é o coração. O mais importante é a restauração da vida. O maior milagre é a restauração de uma vida. Esse é o maior milagre. Então, Yeshua está oculto para muitos do povo judeu, assim também como Yosef, que ficou oculto a seus irmãos, que não conseguiam verificar que ele era Yosef, que ele era seu irmão. Por quê? Porque ele estava vestido de uma forma diferente, porque ele tinha um nome diferente. Deram um nome diferente para ele. Como é que vai verificar? Como é que vai ver? Da mesma forma que o fio azul está oculto, assim também o Mashiach está oculto, assim também Yeshua ficou oculto para aquele que estava paralítico, o ex-paralítico. Só na segunda vez que ele viu que era Yeshua. Assim também na segunda vinda de Yeshua, confirmando que ele é o Mashiach, porque a Torá sempre confirma as coisas. Então ele vai confirmar quando ele voltar. E muitos do nosso povo, muitos, serão libertados, serão salvos, como está escrito. Os que amam verdadeiramente Adonai. É incrível, pois essa cor azul hoje em dia
não é utilizado em nenhum dos tzitzit. Da mesma forma, a maioria dos judeus não reconhece que o fio azul já veio para a terra. Apesar que ele está nas suas roupas. Apesar que o fio azul, apesar de o fio azul não estar aqui, mas na verdade ele está. O fio está. Não foi retirado o fio. Os 8 fios continuam. Só que que era para ser azul, tá branco. Ou seja, tá sem a devida identificação. Está oculto. Está em branco. Sabe um papel em branco? O papel tá lá, falta, tá sem nada. Tá em branco, tá sem identificação, tá sem o azul. Apesar de não estar azul, mas todos sabem que ele existe. Todo judeu sabe que o Mashiach existe. Todo. Não existe nenhum judeu na face da terra que não acredite no Mashiach. Todos. Então ele não é judeu. Todos os judeus esperam pelo Mashiach. A maioria espera que ele venha pela primeira vez. E muitos mesmo, mas muitos mesmo. Muitos. É a minoria, mas são muitos. Muitos, como nós, esperam que ele virá pela segunda vez. De fato, isso dá no mesmo. Porque todos participarão da mesma coisa, do reino milenar e do Olam Rabá. Todos, vírgula. Todos aqueles que amam ao Eterno e que obedecem aos seus mandamentos. Todos, vírgula. Né? Porque tem muitos que se dizem judeus, mas não obedecem nada. Não obedece nada. Não faz parte do povo de Israel. Desconhecido Yeshua. Então vamos ler um texto primeiro dos profetas, que está em Zechariah, capítulo 8, verso 23. Lucas, página 810. 810. Bendito seja Adonai. Eu não vou repetir alguns detalhes do tzitzit por causa do tempo, mas você pode, depois do vídeo, ou no momento que você quiser, você vai poder reassistir o vídeo com mais calma e verificar cada detalhe, tá? Depois você assiste com calma e verifica cada detalhe. Você pode voltar, pode estudar, você pode rever a paraxá que demos pela manhã também, que fala a parte de Yohanan, capítulo 5, e assim sucessivamente. Zechariah, capítulo... Falando nisso, pessoal, falando nisso, eu estava dando uma verificada, né, no YouTube. Gente, os vídeos que eu estou postando no YouTube é algo que a gente não imagina, mas já foram vistos em mais de 26 países. 26 países. 26. A gente nem imagina uma coisa dessa, né? Entre Estados Unidos, México, Argentina, Itália, Suíça, Índia, Emirados Árabes, Israel. Vários já assistiram os nossos vídeos, né? E nós agradecemos ao Eterno que se espalhe de uma forma que nós estamos fazendo, que se espalhe os ensinamentos sobre o Mashiach. Nós não fazemos, não queremos fazer proselitismo, não fazemos isso é contrário à Torá, mas nós queremos, sim, que as pessoas conheçam o Mashiach. E jamais iremos esconder dos nossos vídeos, do nosso canal, sobre o Mashiach. Jamais. Jamais. Não fazemos isso.
Nós fazemos isso, como muitos grupos têm vergonha, nós não temos, muito pelo contrário. Nós temos muito orgulho de servir a Yeshua, nós amamos o Mashiach, nós amamos o Todo-Poderoso, nós amamos a Torá, nós amamos servir a Adonai. Isso não abrimos mão. E as pessoas estão assistindo, viu? Estão assistindo. As aulas de hebraico. Eu vou também postar alguns vídeos, todo em hebraico também, né? E eu quero justamente que atinja o nosso povo. Eu vou enviar um vídeo que nós temos, a experiência na Galil, um vídeo excelente. Eu vou postar ele em várias línguas. Vou postar ele, por exemplo, todo em hebraico, já. Para que as pessoas possam assistir. Porque muitos, quando abrem, eu não fiz com essa intenção, eu fiz com a intenção das que falam em português, né? Mas muitos que estão nesses países estão assistindo o vídeo todo até. Então, é sinal que são pessoas que falam a nossa língua. São pessoas que falam português. Espalhados pela terra. Então, vamos lá, Zechariah, capítulo 8, verso 23. Adonai de Sevaot diz... Adonai de Sevaot diz... Quando esse tempo chegar, 10 homens não são mais 7 mulheres. Lembra do texto que fala das 7 mulheres que agarrarão um homem? Não. Agora são 10 homens falantes de todas as línguas das nações, ou seja, representando todas as nações. Mas por que o número 10? 10 simboliza a Aseret Hadevarim, os 10 pronunciamentos. 10 também é a soma dos 613 mandamentos. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. Falantes de todas as línguas das nações agarrarão o tzitzit, aqui está manto, tzitzit de um judeu e dirão: desejamos ir com você, pois ouvimos que Adonai está com vocês. É uma profecia que nos últimos dias isso acontecerá. É incrível como muitos ao longo da história pensou que isso jamais aconteceria. Porque ao longo da história, o povo judeu foi perseguido como nenhum outro povo na terra. O povo judeu foi praticamente extinto, exterminado. Mas quanto mais matavam o judeu, se nascia 10, 20, 30, quanto mais se perseguia, mais o nosso povo ficava fiel ao Eterno. Quando não havia perseguição, o povo judeu parece que relaxava e acabava se entregando aos costumes das nações. Mas quanto mais havia perseguição, quanto mais as nações perseguiam o nosso povo, mais eles tinham gosto por guardar os mandamentos, mais tinham gosto por guardar o Shabat. Incrível. Isso é incrível. Então ninguém poderia imaginar que que isso poderia ser verdade. Porque foi uma verdadeira campanha. Uma verdadeira campanha de praticamente 13 séculos. Para não dizer até os dias de hoje. Eu estou contando só a parte da Idade Média, até a Idade Média. Até terminar a Idade Média. Do 3º século ao 16º século. 13 séculos de uma verdadeira campanha, de uma caça aos judeus, uma verdadeira campanha de extermínio total do nosso povo. Então, jamais alguém poderia imaginar isso. Mas o Eterno, ele diz e ele é fiel. O que se vê hoje
são as pessoas, as nações, pessoas em todas as nações, em todos os lugares, buscando aprender a falar hebraico, buscando aprender a ler hebraico, buscando aprender a ver as escrituras no seu contexto original, buscando verificar os costumes do nosso povo e começando a fazer techuvá, e começando a se voltar para o Eterno, e começando a celebrar Shabat, a celebrar as festas. É isso que está acontecendo. É o tzitzit. O tzitzit é isso. Adonai é um. Adonai é errado. As pessoas estão começando a deixar a idolatria, estão começando a deixar a ideia de trindade, a ideia de Nimrod, a ideia pagã. Estão começando a abrir mão dessas coisas. E estão começando a se voltar para o Todo-Poderoso. É incrível. Baruch Hashem, bendito seja Adonai. Isso está acontecendo nesses dias. Isso é uma forma figurada, mas que mostra que as nações estão segurando no tzitzit, se apegando aos mandamentos do Eterno. Mais um texto. Agora vamos para... Eu gosto sempre, na parte da tarde, de falar sobre os escritos nazarenos, os Ketuvim, Natserim. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Verso 40. Lucas 15, 40, é isso mesmo? Não. Não é Lucas 15, 40. Está errado. Completamente errado. Não é Lucas 15, 40. É Lucas 15. Deixa eu só achar o texto aqui. Lucas 8, não é não? É, Lucas 8. Lucas 8, gente, tá errado. Não é Lucas 15, 40. É Lucas 8, ó. Deixa eu colocar bem grande aqui. Desculpe a letra, mas é porque é do computador, viu? Lucas 8. 8:40. Tá parecendo a letra de Ruth. Ruth não está escrevendo ainda, mas quando começar a escrever vai ser mais ou menos assim. Lucas capítulo 8, verso 40. Não é isso? É. Lucas 8, 40. Ah, Lucas quer a página. 1296. Baruch Hashem. Lucas 8:40 diz assim: quando Yeshua voltou, a multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Todos o esperavam. Verso 41. Então um homem chamado Iair, líder da sinagoga, prostrou-se aos pés de Yeshua e implorou que fosse à sua casa, porque tinha uma única filha de cerca de 12 anos que estava à morte, que estava a morrer, estava morrendo. Estando Yeshua a caminho, a multidão o comprimia, o apertava. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo
de hemorragia. Bom, se ela estava com hemorragia, ela não poderia, ela era impura, ela estava impura, né, por causa do sangue, e não poderia estar ali, né? Isso é um mandamento da Torá, não pode estar no meio de uma multidão você com hemorragia. Por quê? Porque o sangue quando está fora do corpo, ele pode transmitir doenças, uma contaminação. E se está no meio de uma multidão, aí que é pior ainda. Então não pode. Cerca de 12 anos. 12 anos com isso. 12 anos com hemorragia. E ninguém a conseguia curar. Verso 44. Em outro evangelho diz que ela gastou muito dinheiro com os médicos. Muito dinheiro com os médicos. Ela chegou por trás dele. Por trás. Não foi, ela foi escondida. Por que ela foi escondida? Por que ela foi por trás? Como eu falei, ela não poderia, porque ela estava com essa hemorragia e ela podia ser totalmente censurada. Então ela fez tudo às escondidas. Ela estava desesperada. Ela já tinha tentado de tudo. Já tinham dito para ela tanta coisa a fazer e nada funcionava. Ela já tinha feito tudo que você imagina. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com o médico. Ela já tinha provado de tudo que você imaginar. Simpatias, tudo. Que nessas horas aparece um mundo de pessoas falando: faça isso que fica boa. Faça isso que fica boa. Coloca um copo de cabeça para baixo que vai ficar boa. Pegue uma cabeça de alho, misture com sal grosso, faça aquilo, faça isso. Ande de um pé só, ande com o pé direito, acorde com o pé esquerdo, faça nada, nada. Ela está desesperada. Então o que ela fez? Ela soube que Yeshua estava passando lá, já tinha ouvido falar de Yeshua, já tinha ouvido falar, muitas pessoas já tinham contado que haviam sido curados, e ela falou: agora é minha vez. Ela foi por trás dele e tocou aonde? Na tzitzit do seu manto. Na tzitzit. Ela tocou na tzitzit. Yeshua usava tzitzit também, claro, é óbvio que ele usava. Mas precisava Yeshua usar tzitzit. Yeshua era como se fosse as mulheres. Não precisava, porque ele é a própria Torá. Como ele iria se esquecer dos mandamentos? Mas ele é tão humilde. Tão humilde, Yeshua, Baruch Hashem. Por isso que nós amamos, né? Muito humilde. Mesmo sendo ele quem é, o rei de todo o universo, nunca transgrediu um mandamento. Mesmo assim, ele utilizava para quê? Para dar exemplo. Para dar exemplo às pessoas. Para que elas também pudessem fazer. Para que as pessoas pudessem imitá-lo também. Ele era um rabi, ele era um mestre, ele era um rabino, então ele tinha discípulos, e as pessoas acabavam imitando. Se ele não usasse, ninguém ia querer usar. Que coisa linda. A mulher pegou no tzitzit, pegou nos mandamentos, pegou nos 8 fios, pegou nos 5 nós, pegou nas 39 voltas. Só pegar no tzitzit, você já pega em tudo. Você já pega na Torá, no Eterno, no Mashiach, nos 5 rolos da Torá. E você declara Adonai Echad. Adonai é um. Quando ela tocou no tzitzit, o que é que aconteceu? Imediatamente a hemorragia estancou e ela sentiu algo diferente, algo que ela não sentia há muito tempo. Ela sentiu no mesmo instante que a hemorragia parou. Ela sentiu no mesmo instante que a morte havia saído dela.
Porque essa mulher, ela passou 12 anos, igual a filha de Iair, que estava à beira da morte, que na verdade até morreu, né? Ela morreu, a menina morreu. A menina morreu. Quando Yeshua chega lá, a menina estava morta. Da mesma forma, aquela mulher, uma linda comparação, 12 anos, a menina tinha 12 anos que tinha de vida, mas essa vida foi interrompida. Essa moça tinha 12 anos, o contrário, 12 anos vivendo sem vida, porque essa mulher não tinha vida. Essa mulher não tinha vida, ela não tinha vida. Ela não podia se relacionar com ninguém. Ela não podia estar na casa de ninguém. Ela não podia visitar ninguém. Ela nem podia nem ir para o mercado. Não tinha vida. Ela realmente vivia natimorta. Ela era um moribundo. Ela estava morta. Não tinha vida. E quando tocou no tzitzit, a vida voltou a ela. Bendito seja Adonai. Baruch Hashem. O verso 45 diz, e Yeshua pergunta, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Perguntou Yeshua, quando todos negaram, Shimon Kefa, o mais esquentado, disse, Rabi, meu mestre. A multidão o cerca e empurra. Mas Yeshua disse, alguém tocou em mim porque senti sair o poder. Alguém tocou em mim porque senti sair o poder. Isso é bem interessante. Isso é muito interessante porque preste atenção. O que Yeshua está dizendo não é que saiu o poder dele. Saiu o poder, saiu um pedaço do poder dele. Não, ele está dizendo que o poder, ou seja, que a autoridade que está no talit, Catan, no tzitzit, é como se havia sido transferido para outra pessoa, porque ela se apoderou do tzitzit. Quando ela tocou no tzitzit, ela se apoderou da santidade, da autoridade do Mashiach. Por isso que ele perguntou. É claro que ele sabia, mas o que ele queria, na verdade, era que aquela mulher confessasse diante de todos, que ela tivesse coragem, e falasse para todos, para que servisse de testemunho. E Yeshua não queria envergonhá-la na frente de todos. E ela ficou com medo porque o que ela fez foi algo errado. Isso não se pode fazer. Não se pode tocar no tzitzit, ainda mais uma mulher. Uma mulher não pode tocar no tzitzit do homem, não pode. Ainda mais uma mulher com hemorragia. Então ela sabia que o que ela fez era errado, mas ela estava desesperada. Mas ela fez aquilo com fé, ela fez aquilo com confiança. Ela sabia que era a única, deixou de lado a simpatia, deixou de lado as crendices e falou, não, o que eu quero realmente é a Torá, os mandamentos. Eu quero realmente o que vem do alto, eu quero realmente o que vem de Adonai. Eu não quero, eu já estou cansado já de Roma, estou cansado de Babilônia, já estou cansado dessas loucuras, dessas coisas que não restauram ninguém. Eu quero realmente o que vem do alto. Percebendo que não conseguia passar despercebida, a mulher veio tremendo de medo. Por que ela veio tremendo de medo? Porque ela sabia que o que ela fez não se poderia fazer. Se prostrou aos pés dele, na presença de todos. Contou por que tocara nele e como fora instantaneamente curada. Ele lhe disse, ele não repreendeu ela, ele não a repreendeu, ele não a humilhou. O que é que ele disse? Filha, a sua fé, a sua confiança a salvou. Ler shalom, vá no shalom, vá na plenitude, porque você tocou na tzitzit.
Você recebeu todos os detalhes, tudo que está registrado nesse maravilhoso objeto. Isso aqui é algo fantástico. É tão simples, tão simples. Feito de tecido, coisa simples. Mas os seus significados são maravilhosos. A Tzitzit nos lembra do Eterno, da Torá, do Mashiach, que o Eterno é um. A Tzitzit nos lembra que nós devemos nos lembrar dos mandamentos, obedecer aos mandamentos do Eterno, nos agarrar aos 5 rolos da Torá, nos amarrar a eles e jamais nos esquecer deles, para que não sejamos levados a se prostituir, com o sistema pagão instituído por Nimrod, que está aí até hoje, que chamamos de velha ordem. Velha ordem. Então, isso tem muito mais textos sobre Tzitzit. Existem muito mais textos sobre o Tzitzit, como, por exemplo, Marcos, capítulo 6, página 1266. Vamos ler esse por último. Marcos, capítulo 6, versos 53 a 56. Depois da travessia do lago do Kinneret, né? Que as pessoas chamam Mar da Galileia. Depois da travessia do Kinneret, pararam em Ginossar e ancoraram. É incrível esse texto. Pararam em Ginossar e ancoraram, porque isso pode ser uma grande pista para o barco que foi achado em 1985, um barco da época de Yeshua, exatamente nesse local, onde eles pararam e ancoraram. E depois nunca mais pegaram nesse barco. É incrível. Sempre visitamos quando vamos a Israel. De uma forma ou de outra, acabamos indo para lá. Às vezes nem no roteiro tá, e eu acabo indo nesse lugar. Não sei o que é, algo me chama para lá. Esse ano, por exemplo, não estava no roteiro e acabamos indo. Acabamos passando por lá. E começaram a percorrer toda a região, levando pessoas doentes em macas, a qualquer lugar onde dissessem que ele estava, aonde quer que ele fosse, em aldeias, cidades ou no campo, levavam os doentes ao mercado, imploravam-lhe que lhe deixassem tocar na tzitzit da sua roupa. Eles imploravam para tocar na tzitzit. Todos os que tocavam, bendito seja Adonai, eram curados. Isso é, para mim, uma grande explicação sobre o Tzitzit. Não simplesmente eram curados por tocar no Tzitzit, por o Tzitzit ter algum poder, mas é o significado dele. Eu digo para vocês a mesma coisa. Todos os que tocarem nesses significados serão curados, restaurados, transformados. Todos aqueles que tocarem no Eterno, no Mashiach, na sua Torá, nos 5 rolos da Torá. Todos aqueles que declararem Adonai Echad, Adonai é um, todos esses serão. Todos aqueles que se lembrarem do terrelete, do fio azul, que é aquele que desceu do céu, aquele que desceu do céu, o Mashiach e Yeshua, todos esses
todos que tocarem serão curados. Se você tocar nesses significados, se você trazê-los